Bem, galera, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Eu não tenho intenção de dar uma aula aqui, me aprofundar em coisas que não vai cair no edital. Meu objetivo aqui é ajudar alguns amigos que não passaram no EAP, não foram promovidos por conta disso, ou quem tiver interesse em assistir esses vídeos, que estão estudando para o EAP 2021. O meu foco é o EAP de terceiro sargento, tá? Não vou me aprofundar em matéria de outros EAPs. Aliás, não vou falar matérias sobre outros EAPs, mas tem matérias que coincidem. Então esse vídeo pode ser importante ou auxiliar algum outro EAP também. Beleza? Eu vou falar exclusivamente dentro do edital e vou falar apenas da legislação pública. Não vou falar dos nossos cadernos doutrinários, de coisa inerente e exclusiva à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Ok? Para não criar nenhum problema aí institucional, a não ser que eu tenha autorização específica para isso. Beleza? Vamos começar aí. Nós vamos começar com o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o nosso famoso Código Penal Militar. O edital do EAP prevê nesse primeiro momento aí, essa primeira aula, vou fazer vídeos curtos também, tá, gente? De 15 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo. Vê o vídeo, lê a lei seca, faz exercícios em cima do que está na matéria. O ano passado eu fiz uma dinâmica meio diferente. O ano passado eu fiz só exercícios e fui mandando no grupo, só exercícios, e não deu muito certo. O CRS mudou muito a nossa prova, a forma de pensar, a banca de CRS mudou muito, deixou de ser aquela coisa mais decoreba e passou a exigir mais um raciocínio do militar, às vezes até unindo mais de uma legislação para que o militar tenha esse conhecimento mais completo da lei. Beleza? Então vamos lá. No primeiro momento aí, do artigo 1 ao 9º, o 12, 13 e o 24, a aplicação da Lei Penal Militar. Por que o artigo 9º ali, artigo 9 está de vermelho? Porque ele vai ser uma lei à parte. Ele é o que vai definir ali quando é considerado crime militar, quando o militar da reserva comete crime, quando o militar da ativa comete crime, contra quem. Então ele vai ser um capítulo à parte. Aqui eu vou explicar hoje, do 1 ao 8º, 12, 13 e 24, de forma bem rápida para ver se a gente consegue atender nosso objetivo, beleza? Vamos lá. O artigo 1º é o artigo que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o princípio da legalidade, certo? O princípio da legalidade, não há crime sem lei. Princípio da anterioridade, a lei deve ser anterior ao fato tido como criminoso. E pena prevista mais cominação legal nada mais é do que ameaçar com pena. Ameaçar com pena. Para todo fato criminoso tem uma ameaça de pena. E essa pena ela também tem que ser prevista antes do cometimento do crime. Ok? Vamos esmiuçar esse artigo um pouquinho melhor, dividir ele em 3 partes. Vamos lá. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei. Ou seja, todo crime está previsto em lei. Não existe um crime que não seja previsto em lei. Exemplo, do nosso Código Penal Militar, o artigo 205, matar alguém, o homicídio, está lá previsto desde 1969. Lógico que há uma previsão legal antes, havia outros instrumentos legais, mas o nosso Código Penal Militar de 69 prevê o homicídio, artigo 205, matar alguém. Antes de 69, matar alguém era crime? Se não tivesse nenhuma lei que regesse isso, não era crime, porque não estava previsto em lei. Exemplo disso aí, a gente tem o incesto, por exemplo. O que é incesto? Incesto é relação libidinosa entre parentes, mais especificamente entre pais e filhos. Pais, do modo geral, aí, mãe, pai, filho, filha, certo? Ou o desrespeito à quarentena, que está na moda agora. Não existe um crime de incesto previsto em nenhum código nacional. Código Penal Comum, lei esparsa, Código Penal Militar, não existe. É imoral? Pode ser imoral,
mas não é criminoso. Então, não há como se imputar o crime de incesto a alguém. Você praticou um crime de incesto. Não praticou porque não há esse crime. Diz respeito à quarentena. Agora que está na moda, quarentena, Covid-19, isolamento, lockdown, a gente está vendo aí muito disso. E vamos lá, fala-se que a partir de agora é crime desrespeitar a quarentena. Se não houver uma lei que defina isso como crime, não é crime. Pode ser mera infração administrativa. As prefeituras... Eugênio, mas as prefeituras estão multando quem desrespeita a quarentena. Multando administrativamente. Não é crime. Não tem ninguém sendo preso ou pagando a multa de crime. Multa de sanção, multa pena por desrespeitar o isolamento social aí. É mera infração administrativa. Vamos supor que a partir de hoje é 1º de abril, dia da mentira, né? Então vamos mentir um pouquinho. Seja aprovada uma lei e crie o crime de desrespeitar a quarentena, desrespeitar o isolamento social. Quem desrespeitou o isolamento social até ontem, 31 de março, não cometeu crime algum, porque não havia uma lei que criasse o crime, que tipificasse o crime de desrespeito à quarentena. A partir de hoje, quem comete esse crime, se a lei entrar em vigor hoje, 1º de abril, aí sim tem uma lei que entrou em vigor hoje, tipificando o crime de desrespeito à quarentena. Exemplo disso é o artigo 147A do Código Penal Comum, que é o crime de perseguição, né, que entrou em vigor recentemente e antes disso não havia esse crime de perseguição. Mas é um exemplo prático e real. O crime entrou em vigor. Crime de perseguição, artigo 147A do Código Penal Comum. Quem quiser ir lá conferir. Beleza? Espero que tenham entendido. A primeira parte, não há crime sem lei. Todo crime tem que estar tipificado em lei. Seja no Código Penal Militar, Código Penal Comum, uma legislação esparsa, como a Lei Antidrogas, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, que agora traz um único crime também nela. Qualquer lei que tipifique o crime. Aí sim, tem crime. Sem lei anterior. A lei tem que ser anterior ao fato. Como eu expliquei lá, o crime de desrespeitar a quarentena. Até ontem, não havia lei que tipificasse esse crime. Então, quem até ontem estava aí promovendo festa, desrespeitando, fora do horário do toque de recolher na rua, sem um motivo justificável, plausível, não cometeu crime nenhum e não pode responder por esse crime, porque não tinha lei que tipificasse. Agora, 1º de abril, hoje, entrou em vigor uma lei tipificando o crime de desrespeito à quarentena, desrespeito ao lockdown, desrespeito ao isolamento social, seja lá o que for. Então, a partir de hoje, quem cometeu esse crime está sujeito às penalidades legais. A pena a ele imputada. A partir de hoje, existe o crime. Hipoteticamente, tá, gente? A partir de hoje, passou a valer o crime de desrespeito à quarentena. Até ontem, ninguém cometeu esse crime, mesmo tendo desrespeitado a quarentena, pode ter sido sancionado administrativamente por multa. A partir de hoje, desrespeitou a quarentena, há um crime, há uma pena, a pessoa pode ser punido, sancionado penalmente. Beleza? Bola pra frente. Não há crime sem lei anterior que o defina. A gente já viu sobre isso. Vamos agora falar nem pena sem prévia combinação legal. A pena, combinação, é ameaçar. Vamos lá, o matar alguém do nosso Código Penal Militar prevê uma reclusão, pena de reclusão, pode ser iniciada em regime fechado. Pena de 12 a 30 anos de reclusão. O abandono de pessoa, que a gente viu anteriormente, pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Detenção, o início da pena pode ser em regime semiaberto já. Eu estou confundindo aqui. Isso que eu estou falando é sobre o Código Penal comum, o início de regime da pena. Mas vamos falar de Código Penal Militar exclusivamente. Pena de reclusão ou detenção no Código Penal Militar. Beleza? A pena ela é prevista junto com o crime. Ao crime, matar alguém, homicídio, pena de reclusão. A combinação legal, a ameaça de uma pena, você pode matar. O código não te proíbe de matar.
Mas ele fala que se você matar, você cumprirá uma pena de 12 a 30 anos. Isso é a pena base. Tem redução, tem aumento, tem majoração, tem agravantes, atenuantes e vai administrando a pena de acordo com isso aí. Não existe lei, apesar de existir lei em branco, não existe pena em branco. Existe norma em branco. O que é uma norma em branco? Por exemplo, a lei de drogas, ela traz lá possuir, deter, vender, ter em depósito, né, como os tipos penais do tráfico de droga. Mas ela não especifica o que é droga, quais são as drogas. O que especifica quais são as drogas? É uma portaria do Ministério da Saúde que fala quais são as drogas ilícitas. Então, a lei antidrogas, ela é uma lei em branco. Tem que ter uma norma depois dela, posterior a ela ou anterior a ela, que regule quais são as drogas. E essa norma é a portaria do Ministério da Saúde. Senão não teria como a gente dizer ou prender alguém por tráfico de droga ou por uso de droga, que não se impõe mais prisão, mas para nós não mudou nada, a gente continua conduzindo, para que a pessoa seja punida. A portaria do Ministério da Saúde define quais são essas drogas, beleza? Não existe um crime, por exemplo, matar alguém, qual a pena? Ah, não sei, na hora a gente define. Não, a pena tem que estar definida junto com o crime. Se não houver uma definição de pena junto com o crime, não pode haver pena, beleza? Então a gente fechou aí, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Para ter crime tem que ter uma lei, a lei tem que ser anterior ao fato criminoso e a pena tem que estar prevista junto com a previsão do crime. Vamos para frente. Lei supressiva de incriminação, retroatividade de lei mais benigna e apuração de maior benignidade. O que isso quer dizer? Lei supressiva de incriminação. O artigo 2º fala o seguinte, não vou perder tempo lendo, tá? Mas fala o seguinte, que se de qualquer forma uma lei posterior ao fato criminoso passar a considerar esse fato como não criminoso, essa pessoa que tiver cometido o crime antes da vigência dessa lei vai ser beneficiada também. O exemplo claro que a gente tem na legislação brasileira, para ficar mais fácil aí, é o crime de adultério, que em 2005 deixou de ser crime. O crime de adultério era previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 240, e ele previa prisão, detenção para quem cometesse adultério. Em 2005 foi abolido, foi derrogado ou revogado, abrogado, na verdade, ou revogado, o artigo 240 do Código Penal brasileiro. Então, supostamente, se tinha alguém cumprindo pena por adultério, que acho muito difícil, mas se tivesse alguém cumprindo pena por adultério em 2005, essa pessoa deveria ser posta imediatamente em liberdade. Ah, mas ela cometeu o crime antes de 2005. Sim, mas se a lei for favorável ao réu, essa lei passa a atingir os efeitos de quem cometeu o crime anterior também. Ah, mas se for prejudicial? Prejudicial não, sempre em benefício do réu. Guarda isso, sempre em benefício ao réu. Se a lei for posterior ao crime e for para prejudicar o réu, ela não vale. Se for para beneficiar, ela vale. Nós temos aí outros fatos que foram abolidos em 2009, como, por exemplo, o atentado violento ao pudor, o atentado violento ao pudor mediante fraude, o crime de sedução, mas esses crimes foram absolvidos por outros tipos penais, como, por exemplo, pelo estupro. O estupro absorveu aí o atentado violento ao pudor, o atentado violento ao pudor mediante fraude. Beleza? Então, vamos lá, para ficar claro aí, se a lei beneficia o réu, outro exemplo claro para a gente também aqui está na lei de drogas. A lei de drogas anterior, ela trazia uma pena para o usuário, pena de prisão, reclusão, de ficar na grade mesmo. E a lei de droga atual não traz. Então ela suprimiu, veja bem, ela não descriminalizou o uso da droga.
ela despenalizou, ela suprimiu a pena que tinha para a droga, para o uso de droga. Beleza? Esse é um exemplo bom também. Então, se a lei aboliu o crime, a partir daquele momento, cessa os efeitos penais daquele crime. Tá? Olha lá, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar como crime. Ninguém pode ser mais preso pelo crime de adultério desde 2005. E se tinha alguém preso pelo crime de adultério, essa pessoa tem que ser colocada em liberdade imediatamente, cessando em virtude dela a própria sentença condenatória. Está condenado, cessa imediatamente, mesmo que seja condenado de forma irrecorrível. Foi condenado por um crime que uma lei, a partir desse momento, deixa de considerar crime, não mais você vai cumprir pena por aquele crime. Mesmo que você esteja preso, você deve ser colocado em liberdade imediatamente. Mas tem um ressalve lá, uma exceção à regra, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos supor que a pessoa praticou o crime de adultério, foi condenado antes de 2005, estava cumprindo pena pelo crime de adultério. A partir de 2005, quando houve a lei, ele foi posto em liberdade. Porém, na mesma sentença condenatória, essa pessoa foi condenada a indenizar a vítima, indenizar a mulher, ex-mulher, a vítima dele do adultério. Essa indenização é um efeito civil. Inclusive, se ela entrar com o processo de indenização posteriormente, o que foi indenizado da sentença penal deve ser abatido dessa indenização civil. Beleza? Então, os efeitos civis permanecem. O que cessa é o efeito penal. Beleza? Foi condenado na sentença penal ao cumprimento de pena e a indenização em dinheiro, não vai mais cumprir a pena, cadeia, xilindró, mas pagar a indenização em dinheiro, vai sim. Beleza? Bola para frente. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 2º ainda fala de retroatividade de lei mais benigna, mais benigna. O que é isso? Vamos para a lei de droga. A lei do usuário. Ela previa uma pena anterior ao usuário de 6 meses a 2 anos e mais 20 a 50 dias de multa. Essa é a lei de droga anterior. Atualmente, a lei de droga prevê advertência sobre o uso das drogas, os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Se em 2006, quando essa nova lei de drogas foi aprovada, por um acaso tinha algum usuário cumprindo pena por uso de droga, essa lei retroage, porque ela é mais benigna, ela é mais benéfica, ela é favorável ao criminoso, e ele seria posto em liberdade imediatamente, e o que seria aplicado a ele seria uma dessas 3 opções aí: advertência sobre o uso de drogas, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Beleza? Se a lei é benéfica, retroage e pega quem cometeu o crime antes dela. É isso aí que esse parágrafo 1º quis dizer. O parágrafo 2º ensina como reconhecer que a lei é mais benéfica ao criminoso, ao infrator, ao cidadão infrator, né? Para ser politicamente correto. Ela fala o seguinte, por exemplo, a lei anterior de droga previa uma pena de 3 a 5 anos por tráfico. E a lei atual prevê uma pena de 5 a 15 anos por tráfico. Então, a partir de 2006, quem cometeu o crime de tráfico ia responder pela lei, pela pena de 5 a 15. Antes de 2006, pela pena de 3 a 15. Ah, mas a lei nova não é mais benéfica? Ela foi mais benéfica para o usuário. Então ela retroage. Para o traficante, ela não foi mais benéfica, ela é prejudicial, porque aumentou a pena. Então ela não vai retroagir. Entendeu? Outro fato. A lei, você tem que pegar o artigo todo da lei. Não pode pegar uma parte de uma e outra parte da outra para poder beneficiar. Tá? Eu não posso pegar, por exemplo, vamos supor que o mínimo da pena, o máximo da pena atual fosse 10.
o mínimo da pena anterior 3. Então, não, o mínimo é 3, eu vou pegar o mínimo dessa e o máximo da outra, que é 10, porque aí é mais benéfico. Não, tem que ser o artigo num todo. Numa, previa de 3 a 15, no outro, prevê de 5 a 10. Vai avaliar qual é a mais benéfica para ele e vai aplicar a mais benéfica num todo. Não pode fracionar o artigo de lei para poder aplicar ele fracionado. Ah, mas eu posso aplicar para o usuário uma e para o traficante outra? Sim, eu estou aplicando o artigo inteiro. O artigo inteiro que trata do tráfico é mais prejudicial ao traficante. O artigo inteiro que trata do uso de droga é mais benéfica ao usuário de droga. Então ela pode ser aplicada para o usuário por ser benéfica, retroagir para o usuário por ser benéfica, e não pode retroagir para o traficante porque é mais prejudicial. Beleza? Para frente, artigo 3º, medida de segurança. As medidas de segurança, tem medida de segurança detentiva, não detentiva, tá? E elas medida de segurança é aplicada ao inimputável ou semi-imputável, tá? Quem não tem capacidade de distinguir o que é certo e errado ou de responder pelos seus atos. Então a medida de segurança ela vai ser aplicada de acordo com a lei vigente ao tempo da sentença ou, se mais benéfica, ao tempo da execução. Beleza? Quais são as medidas de segurança? Não cai na prova, tá, gente? Não está previsto medida de segurança no EAP. É só para vocês terem conhecimento. A pessoa que não pode ser punida, não pode cumprir pena, ela vai deixar de ser julgada que após o fato criminoso descobriu que essa pessoa é inimputável ou desenvolveu alguma imputabilidade após o fato criminoso, ela vai, não é cumprir pena, mas ela pode ser internada em manicômio judiciário, estabelecimento psiquiátrico, pode ter cassada a licença para dirigir, pode ser exilado no local onde ele permaneça, pode ser quartel, casa, bairro ou cidade, pode ser proibido de frequentar certos lugares e, se tiver estabelecimento comercial, pode ser cassada ou interditado esse estabelecimento comercial. Beleza? Medida de segurança não cai. Mas como está previsto no artigo 3º, não vai cair quais são as medidas de segurança. É só para vocês saberem que no artigo 3º fala que a medida de segurança ela é regida pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalece, porém, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Beleza? Rege-se pelo tempo da sentença. O tempo da execução é outra lei e prevalece a lei da execução. Artigo 4º, lei excepcional ou temporária. Essa lei excepcional ela é criada para algumas normas, alguns períodos específicos. Ela tem data de início, data de final, ou simplesmente de acordo com uma situação. Por exemplo, a pandemia lá, como eu falei anteriormente, vamos supor que crie-se uma lei excepcional, uma lei temporária, com o crime de desrespeitar a quarentena. Quando vai ser o final dessa lei? Ela começou hoje, 1º de abril. Quando vai ser o final dessa lei? Quando a pandemia passar no mundo. Então, passou a pandemia, acabou. Ninguém mais vai cumprir pena por aquilo. Não vai mais ser preso, porque não vai mais existir o crime. Mas vai cumprir pena quem praticou durante a pandemia. Mas aí ela foi revogada, a lei não existe mais, está errado cumprir pena. Não está porque tem a previsão legal para isso. A partir do momento que tem a previsão legal, seria muito fácil eu criar uma lei temporária, acabou a vigência, ninguém mais cumpre pena. Aí ninguém ia respeitar mesmo, né? Porque sabe que ia acabar a vigência e acabar os efeitos penais da sentença ou a sentença. Para as leis temporárias ou excepcionais, se você praticou o fato durante a vigência da lei, você vai cumprir a pena que foi imposta, mesmo aquela lei não estando mais vigente. Atenção, não é qualquer lei não, é lei excepcional e temporária, que tem data de início e data de término, ou pelo menos uma expectativa de término. As leis, elas são criadas para durarem eternamente. Nosso Código Penal Militar, por exemplo, ele é de 69. O Código Penal Comum de 41, apesar de ter tido uma grande reforma em 84. Mas foi criado para durar eternamente. É modificado ao longo do tempo por adequação social, como, por exemplo, o
o crime de adultério foi extirpado da legislação penal comum, por adequação social, mas continua vigendo o Código Penal, assim como o nosso Código Penal Militar, beleza? As leis temporárias excepcionais têm data de início e data de término, ou pelo menos uma expectativa de término. Por exemplo, nós estamos dando um exemplo hipotético aqui, da lei que cria o crime de desrespeitar a quarentena, beleza? Artigo 5º, tempo do crime. Para o tempo do crime, a teoria utilizada pelo Código Penal Militar é a teoria da ação, ou seja, o tempo do crime é considerado no momento em que é praticada a ação ou omissão, mesmo que o resultado se dê em outro momento. Eu atiro contra uma pessoa, tentando matar ela, hoje, dia 1º de abril, e a pessoa só morre daqui a um mês, no dia 1º de maio. E essa pessoa, quando ela morreu, ela já tinha mais de 60 anos, já era considerada idoso. O Código Penal Militar não tem essa agravante para idoso, mas vamos continuar com ela como se fosse no Código Penal comum. Eu não vou responder por ter matado um idoso, porque o momento do crime era o momento em que eu pratiquei a ação de atirar. Eu vou responder normal, como se tivesse matado uma pessoa que não seja um idoso. Beleza? Só para vocês terem um conhecimentozinho extra aí, crimes omissivos são os crimes que exigem uma conduta, ou fazer algo, e o crime omissivo é que exige uma abstenção, o não fazer. O crime de matar, por exemplo, é comissivo, porque eu tenho que apertar o gatilho, eu tenho que dar uma facada, eu tenho que enforcar, eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo. O crime omissivo é não fazer. Por exemplo, a omissão de socorro. Nós, militares, temos obrigação de prestar socorro a quem quer que seja quando necessário. Quando eu me omito nisso, eu pratico o crime de omissão de socorro. Beleza? Então, o tempo do crime é o momento exato da ação ou omissão. Que eu pratico o ato ou que eu deixo de praticar um ato, e essa omissão é considerada criminosa. Beleza? Lugar do crime. O que o Código Penal Militar usa, em regra, é a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. A teoria da ubiquidade, ou teoria mista, fala que o lugar do crime é o lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa, onde você praticou o ato, ou onde se produziu o resultado. Para que serve isso? Para cair em prova? Não, não é só para cair em prova. É para definir, por exemplo, quem é competente para julgar o crime, né? No caso do lugar do crime, por exemplo, eu pratico o crime na divisa de Minas com São Paulo, por exemplo, e a pessoa só vem morrer em São Paulo. Pode ser considerado o crime praticado tanto em Minas quanto em São Paulo. Mas atenção, isso aí é só para os crimes comissivos. É diferente do Código Penal comum. Para os crimes comissivos, a regra é a ubiquidade. Lugar onde se deu o fato criminoso, onde o resultado se produziu. No caso de crimes que possuem resultado, né, gente? E os crimes comissivos? Os crimes comissivos, a teoria do lugar do crime é igual à do tempo do crime. Ou a teoria da ação. No momento em que eu deixo de praticar aquele fato que é considerado uma omissão, um crime omissivo. Uma dicasinha. Vamos lá. Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Tempo do crime. Teoria da ação. Para os crimes comissivos, para o tempo do crime, seja o crime comissivo ou omissivo, vai ser sempre a ação. Para o lugar do crime, para os crimes comissivos, é a ação ou do resultado, e para os crimes omissivos, a da ação. Então guardem a frasezinha. Luta com C, comissivo. Para os crimes comissivos, luta, lugar, ubiquidade, T, A, tempo, ação. Sempre que o crime for comissível, luta com C. L, lugar, U, ubiquidade, T, tempo, A, ação. E para os crimes omissivos, lata com A. Lata com A é para os crimes omissivos. L, lugar, A, ação. Teoria do lugar é a teoria da ação.
T, tempo, A, ação. Para os crimes omissivos, a teoria é a teoria da lata. Lugar, ação, tempo, ação. Perfeito? Vamos para frente. Onde a lei penal militar é aplicada? A regra também é diferente do Código Penal comum. A lei militar é aplicada tanto no território nacional quanto fora do território nacional. São os princípios da territorialidade e extraterritorialidade. A lei, se o crime for cometido no território nacional ou fora dele, crime total ou parte do crime, o fato vai ser aplicada a lei penal militar. É lógico que tem as regras, né? Tem que ser militar, tem que estar sobre o comando militar. Não é qualquer crime, são os crimes militares que a gente vai ver no artigo 9º, na próxima aula, como se qualifica esses crimes militares. Beleza? Julgamento no exterior. É exceção. Esse julgamento no exterior é uma exceção ao princípio do no bis in idem. Tá? Mesmo que a pessoa já tenha sido julgada no exterior ou esteja sendo processada lá, ele vai ser julgado e processado aqui no Brasil também pela lei militar. Beleza? Se encaixou no artigo 9º, que define como se qualifica os crimes militares, como se tipifica os crimes militares, mesmo que seja julgado lá no país onde ele cometeu o crime, o militar brasileiro será julgado aqui no Brasil também. Ele vai ser punido 2 vezes. É uma exceção ao princípio do bis in idem. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai se dar o cumprimento dessas penas no exterior e aqui no Brasil. O que é território nacional? A lei militar é aplicada em todo o território nacional e fora dele também. Tá? Vai cair na prova o que é território nacional? Não, mas a gente tem que ter conhecimento, porque, como eu disse, mudou o jeito da banca CRS, então eles podem colocar algum probleminha. Militar está no navio em alto mar e praticou crime, como é que você vai definir isso? Então, o que é território nacional? É o espaço geográfico mais o espaço jurídico por ficção ou equiparação. Ou seja, é toda a extensão de terra que a gente tem, mais 12 milhas náuticas, dá aproximadamente 22 quilômetros. A partir da maré baixa, quando a maré baixou, dali para frente, 22 quilômetros é o território nacional. Além disso, o espaço aéreo, o subsolo correspondente a esse espaço, o mapa do Brasil lá, mais 12 milhas náuticas e o espaço aéreo correspondente, o subsolo correspondente. Professor, Eugênio, sargento, ei, do jeito que você resolveu me chamar aí. Mas eu ouvi falar que são 150 quilômetros. Aí a exploração econômica não tem a ver com a aplicação de lei, beleza? A aplicação de lei vai até as 12 milhas náuticas. A jurisdição brasileira para a aplicação penal vai até 12 milhas náuticas. Beleza? E estende-se a navios e aeronaves brasileiros, públicos ou privados, em qualquer lugar que esteja, desde que esteja sob comando militar. É um navio particular, mas está sob o comando militar. É um avião particular, mas está sob o comando militar. Esta aeronave ou este navio também é considerado território nacional por equiparação ou por ficção em qualquer lugar do mundo que esteja. Mas e o navio mercante particular que não está sob comando militar? Não vai cair na nossa prova, mas ele rege-se pela a lei da bandeira que ele tiver, ou de acordo com a legislação internacional, beleza? A aplicação da lei penal militar fora do território nacional também, ela deve ser regida de acordo com os tratados e acordos, convenções internacionais que o Brasil é seguidor. Tudo bem? Ampliação para aeronaves e navios estrangeiros. Aeronaves e navios estrangeiros que estejam em local sujeito à administração militar também vão serão aplicadas nessas aeronaves e navios estrangeiros a lei penal militar brasileira. Mas como vai estar uma aeronave ou um navio brasileiro, um navio estrangeiro em local de administração militar nacional, um porto nacional, um aeroporto nacional que esteja sob administração militar? Tá
ancorada ou aterrissada no território nacional, aeronave estrangeira, rege-se por isso aí. Conceito de navio. Qual que é o conceito de navio? O conceito de navio é qualquer embarcação que esteja sob comando militar. Tá? Naufragou, tem um bote salva-vida com um cabo e um soldado dentro. O cabo está comandando o soldado, pelo princípio da hierarquia, e esse bote salva-vidas é considerado navio para efeitos de aplicação da lei penal militar. Beleza? Artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. Se a pena é igual, ela atenua. Se a pena é diferente, se a pena é diferente, ela atenua. Se a pena é igual, ela é computada. O que eu quis dizer com isso? O que é pena igual? É da mesma categoria, tá? Não foi cumprido. É 10 anos, lá 10 anos aqui. Eu cumpri 10 lá, aqui eu não preciso cumprir nenhum. Não. É a mesma categoria. Nós temos penas principais e acessórias. Também não vai cair na prova essas penas. É só para ficar mais fácil guardar. Por exemplo, eu fui condenado a uma pena de detenção no estrangeiro. Se eu for condenado à pena de detenção aqui no Brasil, a parte da pena que eu cumpri no estrangeiro vai ser computada na pena a ser cumprida aqui no Brasil e eu só vou cumprir o restante. Ou se já tiver cumprido tudo, não vai cumprir mais nada. Mas vamos supor que eu seja condenada a uma pena de incompatibilidade para o oficialato lá no estrangeiro. Não, é mais difícil isso aí tem que ser nacional. Vamos lá. Fui condenado no estrangeiro a uma pena de prisão e aqui no Brasil o crime prevê pena de reclusão. A pena de prisão que eu cumpri lá no estrangeiro, ela só vai atenuar a condenação, vai servir como atenuante na hora da dosimetria da pena para a pena de reclusão aqui no Brasil. Beleza? Se fosse duas de prisão, abate uma da outra. Como lá foi prisão e aqui reclusão, só vai servir para atenuar. Lá foi reclusão e aqui foi prisão. Da mesma forma, vai servir apenas para atenuar. Beleza? Encerrando aí, nós temos equiparação a militar da ativa, militar da reserva e o conceito superior. Artigo 12, 13 e 24. O artigo 12. O militar da ativa ou reformado, se ele for reconvocado, que é o nosso caso, para a atividade, ele é equiparado ao militar da ativa. Então ele tem todos os direitos e prerrogativas do militar da ativa. Certo? Inclusive podendo cometer crimes ou ser vítima de crime de acordo com o artigo 9 que a gente vai ver na próxima aula. O militar da reserva ou reformado, mesmo sem estar reconvocado para o serviço ativo, ele detém todas as prerrogativas do seu posto de graduação quando ele pratica crime ou contra ele é praticado crime. Tá? Ele é um subtenente, cometeu um crime. Ele pode ser preso por um soldado? Pode. Ele pode ser preso por um soldado. Mas para conduzir ele vai ter que ser um subtenente da ativa ou algum superior hierárquico. Beleza? O soldado não vai poder conduzir ele. Por quê? Porque mesmo não estando na ativa e nem reconvocado por esse serviço ativo, ele detém todas as prerrogativas do posto ou graduação. Conceito superior. Superior mesmo, sempre tem algum superior na polícia. A gente aprende isso desde que a gente entra na escolinha, né? Se tem um mais antigo, mesmo que seja do mesmo posto de graduação, aquele mais antigo vai ser considerado superior. Mas a gente entrou junto, a gente formou junto, na mesma data, na mesma hora. Beleza. Quem ficou com a nota maior é o mais antigo e ele vai ser considerado superior para os fins de aplicação da lei penal. Ok? Obrigado aí, gente. Estendi bem mais do que eu pretendia. Era só 15 minutos, foram quase 40. Mas eu vou tentar ser mais ágil ou diminuir a matéria no próximo, que vai ser o artigo 9º. A gente vai estudar só os crimes militares, como se tipifica, como se qualifica, como a gente chega à conclusão que aquele crime foi militar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like lá no canal e se inscreva para receber novos vídeos. Boa noite a todos.